Espera mais um pouquinho. Tem alguém aí já? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo bem? Boa noite, Mauro. Boa noite, Jana. Só me dá um retorno aí se estão me ouvindo, se a imagem está legal. Ótimo, Mauro. Obrigado. Boa noite, Verinha. Tudo bem? Obrigado. Espera mais um pouquinho. Ótimo. Bom, já é 8 horas, né? Acho que nós podemos começar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Margarete e dizer que é um prazer enorme participar de alguma forma aí do Caminho da Luz. Hoje eu estava pensando, acho que eu comecei no Espiritismo entre 95, 96, mais ou menos isso. E foi aí no Caminho da Luz. Foi aí que eu comecei a ter algum entendimento da doutrina, né? Foi aí que eu fiz todos os cursos, foi aí que eu comecei os meus trabalhos. Esses dias eu estava lembrando, eu acho que era de quinta-feira à noite que a gente trabalhava. Eu era aquele que recebia as fichas, né? E conduzia as pessoas para o passe. Naquela época a gente pegava as fichas e cada um ficava numa posição, a gente já sabia direitinho onde as pessoas tinham que sentar. Depois a gente encaminhava por passe durante a palestra. Aí depois começamos os cursos, né? E, nossa, dá saudades até daquela época. E eu considero o Caminho da Luz como se fosse a minha casa. Eu acho que nós que somos espíritas, né? Nós sabemos, não importa onde a gente está, o que a gente está fazendo, todas as casas pode-se dizer que são nossas, né? Porque todas têm o mesmo intuito, que é divulgar as palavras de Jesus através da codificação de Allan Kardec. E é isso que a gente procura fazer hoje. Então, obrigado mais uma vez, Marga. E vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, eu pediria para todos que procurassem fechar os seus olhos e procurar buscar uma respiração mais tranquila, buscando o ar pelo nariz, soltando devagarinho pela boca. E nesse momento buscando a figura do nosso Mestre amado Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos ajudando, nos intuindo. E é Ele que a gente busca nesse momento para que possa estar conosco durante todo
o estudo que vamos fazer da noite de hoje, que a gente possa absorver os ensinamentos da melhor forma possível e principalmente que a gente consiga depois analisar tudo que é importante e depois colocarmos em prática na nossa vida, com o objetivo de sermos espíritos melhores, mais evoluídos, que a gente consiga vencer o mal que ainda temos dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas palavras, e devagar, dentro dos nossos limites, substituindo pelo bem que floresce dentro do nosso coração a cada dia e que tem que ser maior do que esse mal. E é assim que a gente vai se tornando espíritos mais evoluídos e buscando a presença de Jesus com mais nitidez, com mais força, com mais carinho, com mais amor. Que Jesus nos abençoe e possa estar conosco durante todo esse bate-papo que iremos fazer na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, essa palestra eu fiz há alguns dias atrás, lá no Nascer, e algumas pessoas não conseguiram assistir, não sabemos porquê, e pediram para que eu fizesse novamente, né? E quando a Margarete me convidou, eu falei, então eu vou fazer novamente essa palestra. É claro que cada vez que a gente faz, a gente muda alguma coisinha, que a gente vai estudando, vai vendo alguma coisa encaixando outra, e vamos ver, a nossa intenção é que a gente possa refletir, principalmente isso. Não somos donos da verdade, é óbvio que a gente se sustenta em dados científicos e de amigos espirituais, mas é bom para que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que a gente vai estudar na noite de hoje. Principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia, né? As pessoas apavoradas até, muitas vezes com razão, e eu vejo alguém falando, nossa, é o apocalipse, é isso, é aquilo, e as pessoas ficam com medo de que seria um final do mundo, porque é a ira de Deus. Gente, Deus é amor, totalmente amor. E se a gente for falar de apocalipse, gente, apocalipse não quer dizer final do mundo. Apocalipse quer dizer revelação. O mais famoso é o Apocalipse de João, que nós encontramos no final da Bíblia. Mas se a gente se atentar e estudar esse Apocalipse, nós vamos entender que João nos fala de coisas que já haviam acontecido, de coisas que estavam acontecendo e de coisas que iriam acontecer e aconteceram durante todo esse período e vão continuar acontecendo. Faz parte do nosso planeta. Nós vibramos ainda muito baixo. Então, passar por essas dores, por pandemias, por guerras. Caramba, nós acabamos de vir de uma Segunda Guerra Mundial que, segundo os dados, matou mais de 80 milhões de pessoas, né? Nós tivemos uma primeira, logo seguida, uma nova pandemia, que foi a gripe espanhola. E tudo isso, se a gente estudar o livro dos Espíritos, na lei de destruição, nós vamos perceber que faz parte da própria vibração do nosso planeta e isso vai continuar acontecendo. Mas o que a gente quer passar para vocês é que a gente tem que tomar atenção que nós estamos mudando para um mundo de regeneração e de provas e algumas coisas estão acontecendo e já vem acontecendo. E a gente pensa que vai ser uma catástrofe, que vai ser uma guerra, que vai ser uma briga. Não, pelo contrário. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, item 2, Kardec diz assim, nosso planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o compõem. Quer dizer, nós vamos passar por um planeta de regeneração quando aqui começarem a encarnar espíritos mais evoluídos, tanto moral como intelectualmente, principalmente moralmente. E é isso que vai acontecer e já vem acontecendo há algum tempo. Jesus disse assim em João, capítulo 16, versículo 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar.
que será que Jesus tinha para nos dizer que nós não poderíamos suportar? Quando ele disse essa frase em João 16:12, foi quando ele anunciava que iria mandar um Consolador prometido, para que estivesse conosco, que explicasse tudo aquilo que ele já vinha falando, né? E nos trouxesse também coisas que na época a gente não poderia entender e que agora a gente pode. Algumas religiões, e a gente respeita, acreditam que esse Consolador prometido é o Espírito Santo, que se manifestou de uma forma mais forte nos apóstolos, no Pentecostes. Isso aconteceu 50 dias depois da Páscoa, então basicamente 50 dias depois que Jesus foi crucificado. Aí eu penso assim, se ele não podia dizer aquilo naquele momento, será que ele já poderia dizer 50 dias depois? Então, era mais fácil ele esperar 50 dias, ele mesmo diria, não é verdade? Então, essas coisas já passaram séculos e ainda não pode dizer tudo. Porque a gente tem uma ideia de Jesus, daquele Jesus bíblico, do que aconteceu naquele período. Só que a gente tem que entender que Jesus é um espírito de muita elevação, espírito de luz. Tanto que, não só o Espiritismo, mas como a própria Bíblia, nas cartas de Paulo, nos falam que Jesus esteve presente na constituição do nosso planeta. Bom, segundo a ciência, o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então nós podemos dizer o seguinte, Jesus já é um espírito de luz há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Porque se ele não fosse um espírito de luz naquela época, Deus não ia dar essa condição para ele de participar da formação do nosso planeta, né? Então, quando a gente pensa em Jesus, será que ele poderia falar naquela época, vamos supor assim, sobre as coisas que aconteceram agora, dos últimos séculos para cá? Será que Jesus poderia falar sobre uma televisão? Olha, vai haver um aparelho, sobre um rádio, sobre celular. Ai, não, mas naquela época não existia nada disso. Mas será que Jesus já não sabia que existia naquela época? Gente, se a gente for ver a evolução do nosso planeta, a escala do nosso planeta em termos de evolução, põe ela de cabeça para baixo, nós vamos estar em segundo lugar. Né? Então, nós somos um planeta ainda que necessita de muita evolução. Então, se a gente vamos pegar aqui um expert em informática, sei lá, o Bill Gates, Steve Jobs, não sei. Se eles fossem conversar com Jesus sobre informática, Jesus ia dar uma aula para eles. Além do que, eles estariam num nível de jardim de infância perante o entendimento que Jesus tem. Então tinha muitas coisas que ele poderia falar, só que a gente não estava pronto para ouvir, e isso foi acontecendo. E também a gente não tinha talvez nenhuma condição física, porque nós estamos num planeta onde existe essa vida material, e o espírito fica aprisionado a esse corpo. E ele tem que se manifestar através desse corpo físico, né? A visão, a audição, a fala. E isso limita o espírito, o pensamento, o entendimento. Tudo isso limita o espírito, principalmente o espírito de luz. Então, algumas coisas começaram a acontecer, principalmente no estudo do nosso sistema nervoso, a partir de 1990. Né? Surgiram novas técnicas para estudo do cérebro. Isso quer dizer, a gente não consegue ainda utilizar toda a capacidade que o nosso cérebro tem. Eu vou falar algumas das principais. Por exemplo, mais da metade do projeto Genoma Humano é composto de células ligadas ao cérebro. Isso foi descoberto nessa década. Revolução nas técnicas de escaneamento do cérebro, especialmente da imagem funcional. Novos aparelhos que puderam medir e entender melhor o cérebro humano.
E uma notícia impressionante que também se descobriu agora, e já se tem certeza, que o cérebro humano apresenta plasticidade durante a fase adulta, incluindo novos neurônios que nascem. Até então, não se sabia que esses neurônios nasciam novamente, se regeneravam. Sabe como nós ficamos sabendo disso? Nós que somos espíritos? É só pegar o livro Evolução em Dois Mundos, que foi publicado em 1958, que André Luiz já nos dizia sobre isso. Né? E só agora a ciência conseguiu comprovar. Então, essa década de 1990 a 2000, a pedido dos neurocientistas, foi considerada como a década do cérebro. O presidente americano George Bush, né, foi que homologou esse pedido, considerando a década de 90 a 2000 a década do cérebro. Isso quer dizer o quê? Aquilo que a gente não podia entender quando Jesus esteve aqui, hoje, com esses estudos, nós vamos ter uma condição melhor de entender. Em 1992, através de uma tomografia computadorizada, foi identificada uma área no cérebro que brilhava toda vez que enunciava o nome de Deus. E os neurocientistas classificaram como o ponto de Deus dentro do nosso cérebro. Então, esses estudos foram feitos com aqueles... os tibetanos, com as pessoas mais religiosas, e principalmente quando a gente entra em estado de meditação ou em oração profunda, esse ponto tem um brilho maior. E os cientistas também descobriram posteriormente que existe, né, principalmente através do que nos anunciou André Luiz, que existe dentro do nosso cérebro uma inteligência espiritual que age de uma forma extrafísica. E isso também já foi identificado. Então, hoje em dia, a gente pode falar de algumas coisas que naquela época a gente não teria entendimento. São coisas que já estão acontecendo. Então, a gente já está se preparando para esse mundo de regeneração. Depois disse Jesus em João 14. Só um minutinho. Desculpa. Não se turbe o seu coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. O que a gente entende como na casa do meu pai há muitas moradas? Ah, tem apartamento, tem casa de praia, tem casa residencial. Não. As moradas na casa do pai são os planetas, são as estrelas. E tantos planetas que fazem parte de todo esse universo maravilhoso, onde existem grandes moradas. Nós vamos falar de algumas. O nosso sistema solar, isso pelos astrônomos já foi comprovado, ele é escravo de uma gravitação de um planeta, de uma estrela de terceira grandeza, chamada Alcione. Essa estrela se encontra a aproximadamente 440 anos-luz da Terra. Porém, embora seja uma estrela de terceira grandeza, né, ela pertence à constelação das Pleiades e é de todas as estrelas dessa constelação a que mais brilha. Né? Esse planeta, né, essa estrela, o que a gente chama de terceira grandeza, se nós formos comparar com o Sol que faz parte do nosso sistema, né, onde está a Terra, ele é uma estrela de quinta grandeza. Então, a cada 12 mil anos, o sistema solar se aproxima dessa estrela. Isso começou a acontecer por volta do ano de 1972. Tá? O nosso sistema solar começou a se aproximar da vibração da estrela de Alcione. Depois disso, por volta do ano de 1987, o nosso planeta também entrou nessa mesma dimensão de fótons, né?
onde a gente consegue absorver as energias e a luz que vem dessa estrela, que fazem parte agora do nosso planeta. E o que a gente tem, o que tem acontecido é que espíritos de Alcione estão reencarnando no nosso planeta para tratar justamente desse período de transição, que são aqueles espíritos que vão ser os futuros cientistas, os futuros médicos, os futuros historiadores, os futuros professores, os futuros físicos, que vão fazer com que o nosso planeta consiga ter as condições de se transformar de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Alguns anos atrás, isso já aconteceu de nós recebermos visitas de outros planetas, né, de outros lugares, de outras casas do Pai, onde também houve um grande progresso na humanidade. Isso aconteceu numa constelação do Cocheiro, num planeta chamado Capela. Aquele planeta já estava num ponto de evolução muito grande, porém ainda existiam espíritos maldosos, ruins, que permaneciam e atrapalhavam o andamento desse próprio planeta. Eles estavam planetas já partindo para uma evolução e esses espíritos eram que atrapalhavam. Eles tinham uma grande evolução intelectual, mas moralmente eram espíritos muito ruins, muito maus, ainda que prevalecia por demais o mal. Então eles foram expulsos do planeta. Eles teriam que ir por um planeta onde houvesse guerra, onde houvesse doença, onde houvesse pandemia, onde houvesse terremotos, onde houvesse acidentes, onde houvesse medo, onde houvesse insegurança, desonestidade, roubo. Aonde que eles vieram? Reencarnaram no nosso planeta Terra. Eles, com isso, trouxeram grandes evoluções. Na época que eles começaram a vir aqui, a gente estava mudando para os primatas ainda, né? Mas mesmo assim, com poucas condições físicas, eles trouxeram grande evolução no sentido intelectual. Porém, eles tinham uma condição moral muito pequena. Podemos imaginar, eu vou pegar um exemplo aqui, as pirâmides do Egito. A engenharia utilizada para a formação, né, para a criação dessas pirâmides, é umas coisas estudadas até hoje, que não dá para entender que o povo daquela época conseguia construir um objeto, uma engenharia tão maravilhosa como que é o caso das pirâmides do Egito, né? Tivemos também melhores entendimentos de Deus na Índia, através de Krishna, na China, Lao Tse, Confúcio, mas todas essas conquistas foram feitas através de guerras, de conquistas de povos, de lágrimas, de sangue, pois eles ainda, embora tivessem uma evolução intelectual, ainda tinham muito pouco evolução moral. Bom, disse também Jesus, e será... Não, desculpa, não foi Jesus. Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Foi falado por Pedro. Esse foi o primeiro discurso de Pedro, logo depois de Pentecostes, onde ele falava em línguas, né? O que ele falava? Ele falava para as pessoas e cada um entendia na sua língua natal. Estavam lá reunidos pessoas do mundo inteiro. É como se aqui a gente fizesse um congresso, o orador fosse falar e não tinha aqueles aparelhos tradutor, e tinham alemães, chineses, indianos, americanos, mexicanos, argentinos, brasileiros, e ele falava na sua língua natal e cada um entendia na sua própria língua. Então disse Pedro nesse discurso, e será que nos últimos dias... Diz Deus, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17. Profetizar, se a gente procurar no dicionário, quer dizer predizer o futuro por um dom especial, por inspiração divina. Mas entre os antigos judeus, é servir de
intermediário entre Deus e os homens, transmitir a palavra de Deus. Em outras palavras, é como se a gente tivesse uma maior ação mediúnica entre as pessoas. A mediunidade ia ser uma coisa mais natural. A maioria das pessoas teriam esse dom, e esse dom numa condição muito elevada. Né? É mais ou menos isso que a gente que está nessas palavras de Pedro. Então, voltando ao nosso raciocínio, esquecendo Capela, voltando para Alcione, por volta de 1972, o nosso sistema solar começou a penetrar nesse cinturão, que nem eu já havia falado. E aí começaram, já desde essa época, a reencarnar espíritos na Terra que vão promover essa grande mudança. Isso aconteceu em 72, depois mais ainda em 87, e quando todo o planeta Terra estiver totalmente envolvida nessa energia da estrela de Alcione, por volta de 2012, é que vão começar a surgir cada vez mais espíritos migrando desse planeta que vão nos auxiliar nessa mudança. Essa nova geração vai nos ajudar a desenvolver o lado direito do nosso cérebro, o intuitivo, o mediúnico e as percepções psíquicas. Bom, essas crianças que já estão aqui aos milhares, nós estamos em 2020, né? Já existem relatos em todos os países do mundo desse tipo de criança, que são crianças que nós podemos dizer assim, especiais. Não podemos taxá-las de especiais, mas elas são especiais em que sentido? Elas são dotadas de uma grande inteligência. E, segundo os pesquisadores, né, elas emitem em suas auras uma radiação com uma tonalidade azul-violeta, igual uma planta que existe na China, que é uma planta que produz a cor do blue jeans, né? do jeans que a gente usa hoje. Então essas crianças são consideradas ou são chamadas como crianças índigo. São crianças que desde os 2 anos produzem uma grande dificuldade. Aí é que está o problema. É aí que a gente entra nessa história toda. Será que nós estamos prontos para essa regeneração que o planeta está recebendo agora? Será que nós estamos prontos para receber esses espíritos que estão vindo aqui trazer essa mudança para nós? Porque, por enquanto, o que tem acontecido é que elas têm causado grande perturbação para educadores, para psicólogos, para terapeutas, para psicoterapeutas, porque são crianças que elas têm muitas dificuldades na aula, de ficar na escola, no recreio. Por exemplo, você vai dar uma aula para uma criança, ela já sabe tudo. Você fala 5 minutos, ela já sabe o que está acontecendo, ela não quer mais ir lá, aquilo não interessa mais para ela. Porque elas são dotadas de uma grande inteligência. Elas têm algumas especificações, né? Vamos dizer assim. Geralmente, elas demoram um pouco para se expressar, para começar a falar. Isso acontece entre 2, 3 anos de idade, mais ou menos. São hiperativas. Também, mas não são hiperativas. Só. Hiperativas é uma patologia que pode ser tratada. No caso das crianças índigo, elas são hiperativas, mas isso não é uma doença, não é uma patologia. Tá? É uma condição física do próprio ser. Elas não aceitam orientações, principalmente se forem impostas. Ah, faz aquilo. Por quê? Por que eu tenho que fazer aquilo? Ah, porque é assim que você tem que fazer, tem que explicar para ela por que ela tem que fazer aquilo, senão ela não faz. Elas enfrentam os adultos. Olha, se você não fizer isso, você vai ver quando o seu pai chegar. Elas não estão nem aí. E o pai chega, dá bronca, briga, elas não querem nem saber. Só que não fazem aquilo que foi determinado. Não se submetem às ordens, a menos que elas saibam por que elas estão fazendo determinadas ações.
Por que estão pedindo para fazer determinadas coisas? Não obedecem filas, elas não acham, não tem sentido fila, cada um vai no seu horário. Para que fila? Não ficam quietas. Então essas crianças têm trazido grandes problemas, né? E quando a gente fala dessas crianças que estão reencarnando agora, trazendo esse progresso, é óbvio que agora elas estão reencarnando numa condição maior, quer dizer, mais gente vindo do planeta, mas isso já tem acontecido há algum tempo, né? Vamos falar só do espiritismo. No espiritismo moderno, né, as irmãs Fox eram crianças, adolescentes. Em 1848, quando elas começaram a falar sobre as batidas que ouviam, transformaram aquelas batidas em palavras e descobriram que ali havia uma pessoa, um caixeiro viajante que foi morto ali. Foram essas crianças que começaram a despertar o espiritismo para o mundo. O próprio Kardec foi auxiliado por quem? Né? Nós vamos ver que quem ajudou na codificação no Livro dos Espíritos são as meninas Baldin, a Caroline, Julie, uma tinha 12 e a outra 14 anos na época. A criança Dufault, de 15 anos, Ruth Jafé, de 15 anos. Né? Todas essas crianças ajudaram na própria formação da própria formação da codificação espírita. Mas voltando para as crianças índigos, eu vou dar um exemplo para que a gente possa entender melhor. E esse exemplo aconteceu na Mansão do Caminho com o Divaldo Pereira Franco. Ele tinha uma criança lá que ele apelidou de Júlio Terror, porque realmente a criança era um terror. E num determinado dia, ele estava na sua sala, ligou da portaria, uma pessoa dizendo para ele, olha, seu Divaldo, tem uma senhora que quer falar com você. E o Divaldo falou, mas você sabe que nesse horário eu estou muito ocupado, eu não posso atender. Diga para que venha à noite. Não, mas ela está insistindo muito. Ah, então diga para ela que eu não estou. Ah, na hora que ele falou isso, quem saiu debaixo da mesa dele? O Júlio Terror. Olhou para ele e falou, mentindo, hein? Não estava mentindo. Claro que estava mentindo. E o pior é que ele tinha falado uma palestra na terça-feira sobre mentira, e no domingo sobre mentira, e isso era numa terça-feira. Ele falou, não, eu não estou mentindo, eu não estou falando que eu não estou lá na portaria. Aí o Júlio falou, não, você falou que não estava no caminho, na mansão do caminho, quer dizer, está mentindo de novo. Aí ele ficou invocado, falou, ligou na portaria, falou, se a mulher estiver aí, diga para ela que eu voltei. Aí o Júlio olhou para ele, mentindo de novo, hein? Por quê? Porque você não voltou, se você não saiu, como é que você voltou? Você viu como ele enfrenta os adultos? E enfrenta com argumento. Aí o Divaldo falou, Júlio, você sabe que eu também minto, né? E o Júlio olhou para ele, eu estou vendo. Só que tem dois tipos de mentira. Tem a mentira branca, que é uma mentira só para uma desculpa, e a mentira preta, mais escura, que é uma mentira que pode causar algum mal. E o Júlio falou, quer dizer que até nas mentiras a gente tem preconceito de cor? Então o Júlio era assim. Aí ele dispensou o Júlio e falou, não dá. Outro dia ele estava em cima do muro, o Divaldo falou, desce daí, senão você vai cair. Eu não vou cair, você vai cair. E ele não caiu. E não desceu do muro. Quer dizer, como é que devia ter sido tratado esse assunto? Com uma criança índigo. Desce daí, porque daí você tem a possibilidade de cair. Se cair, você vai se machucar. Se você falar para ele, você vai cair, ele sabe que ele não vai cair, ele está seguro. Então ele tem que entender por que você está falando isso. Então, como nós já dissemos, elas são superativas, né? Mas são diferentes das superativas que têm a patologia. E isso tem trazido um grande problema, porque surgiu algum tempo atrás um remédio chamado Ritalina, que está sendo muito usado, principalmente por psicólogos, psicoterapeutas, no tratamento dessas crianças superativas, porque realmente esse remédio acalma, tranquiliza, deixa a criança mais sossegada. Só que não pode ser tratado como uma criança índigo, porque ela não tem patologia. O que acontece depois disso? Quando ela termina esse tratamento, normalmente essas crianças se voltam e procuram algum alucinógeno de um efeito maior, então elas acabam se entregando às drogas.
Por isso que vem a nossa responsabilidade, o cuidado que a gente tem que ter e entender dessas crianças que estão reencarnando. Existem 4 tipos diferentes de crianças índigos. Foram classificadas dessa maneira para a gente entender melhor. Existem as humanistas, aquelas que têm uma tendência natural para ajudar. São generosas, gentis, mas, como toda criança índica, não ficam quietas e não obedecem. Certa vez, Dalai Lama estava num congresso falando para muitas pessoas. E no intervalo ele percebeu uma criança que parecia assim meio assustada, tadinha. E o Dalai Lama convidou essa criança para que fosse ao palco. E quando ela pegou o microfone, o Dalai Lama disse: fala o que você quiser, o que você está sentindo. Ele percebeu alguma coisa diferente naquela criança. E ela disse assim: eu tenho câncer, mas eu sou criança, eu quero brincar. Eu sei, as pessoas dizem, não faz isso, não faz aquilo. Não que eu não deva fazer, que eu posso fazer, é que eu não devo fazer. Mas eu quero ser criança, me deixa ser criança. Depois cuidem da minha doença. Esse tipo de criança índigo são as humanistas. Tem as outras que são as artistas, que elas têm uma inquietação especial, como quase todos os artistas. Tem um interesse natural por arte, ele acaba transformando tudo no seu lar. Então, são aquelas crianças que mudam um quadro de lugar, que quer pintar uma parede, que quer fazer isso, que quer mudar aquilo, mas são crianças inquietas, são crianças que não obedecem, Por exemplo, se você tem uma criança dessas que tem uma tendência para tocar piano, você não deve comprar um piano, você deve alugar um piano, porque logo ela vai enjoar do piano. São aquelas crianças que não quebram os brinquedos, não. Mas como elas não sabem desmontar, elas acabam quebrando porque elas desmontam para saber como é que aquele brinquedo funciona. Então não dê brinquedos caros para esse tipo de criança, porque ela vai quebrar e depois não vai saber montar e o brinquedo vai continuar quebrado. As outras são as conceituais, que é uma mistura dessas duas primeiras. Elas têm uma aptidão maior para a música, para a solidariedade e para o trato social, mas mesmo assim são inquietas e muitas vezes desobedientes. E tem as interdimensionais ou transdimensionais. São crianças que veem espírito desde cedo, identificando a aura. São crianças que falam com os espíritos, que conversam. Muitas vezes isso é motivo de preocupação para os pais, que em vez de procurar entender o que está acontecendo com aquela criança, acaba classificando, levando para a igreja, dizendo que a criança tem um demônio no corpo, que tem isso, que tem aquilo. E na verdade ela tem um dom e ela conversa realmente. Essa criança precisa ser respeitada, precisa ser aceita, precisa entender. A gente precisa entender o que está acontecendo e compreender e dar sustentabilidade para que elas possam se expor cada vez mais. Confiar, acreditar. Não simplesmente condenar ou achar que é coisa do demônio ou isso ou aquilo, porque estão tendo esse tipo de conversa. Eu conheci no Caminho da Luz, embora por muito pouco tempo, e isso é muito triste, um espírito que eu acredito que devia ter sido uma criança índigo. Ele normalmente nos cumprimentava dizendo saúde e paz. Acho que todo mundo sabe de quem que eu estou falando, eu não vou falar o nome. Mas a gente sabia, uma vez ele me contou que, quando era criança, ele vivia com a mão estendida, como se estivesse dando a mão para alguém. E as pessoas perguntavam e ele dizia que era o amigo que estava dando a mão para ele. Então, possivelmente, é um tipo de criança índigo. Também lá na Maçã do Caminho tinha uma criança de 4 anos de idade que chegou para o Divaldo e disse assim: eu te conheço, e não é de agora. Aí o Divaldo falou: como você me conhece? Eu te conheço faz tempo, já faz tempo que eu sei quem você é. Mas o assunto morreu e depois de 8 anos, de 4 anos, a criança já com 8 anos, ela falou para ele assim: eu sei quem você é.
Você foi o que eu falei pela sua boca quando eu ia reencarnar. E o tio Nilson escreveu tudo direitinho. Quer dizer, ele tinha se manifestado pelo Divaldo antes de reencarnar e ele lembrava daquela situação. E ainda dizia assim: eu vou reencarnar para ser um espírito de paz e de luz. E é realmente o que aconteceu. Sua mediunidade aflorou e ele hoje faz palestras e pesquisas por todo o país. Outra criança que via a cor da aura do Divaldo e perguntou para ele: que é essa luz que reflete em você? Parece a luz do sol? E o Divaldo falou: deve ser o sol. Não, não é, porque quando você se move, essa luz te acompanha. E o Divaldo perguntou: que cor que é essa luz? E ele não sabia explicar e mostrou várias cores para eles, ele não sabia entender que cor que era. Mas aí ele mostrou uma flor da cor violeta. O Divaldo mostrou para ele. Ele falou: não, é essa cor aqui. O Divaldo já sabia, porque ele sabia que toda vez que Joana de Ângeles se aproximava dele, ele emitia essa luz violeta, né? Então era isso que ele estava vendo. Então era uma dessas crianças índigo interdimensionais ou transdimensionais. Por que a gente está falando tanto dessas crianças? Porque a gente precisa se posicionar de como que nós vamos fazer com esses espíritos que estão aqui. Ou nós vamos deixar que eles partam para as drogas, para a violência, que é o que pode acontecer se essas crianças não forem bem educadas. Inclusive, há pesquisas nos Estados Unidos de crianças índigos que se tornaram, depois de algum tempo, até pela má educação, assassinos dos próprios pais, ou assassinos em série, ou daquele tipo que entra numa escola e mata várias pessoas. Mas, poxa, o que nós podemos fazer? Isso já vem acontecendo, Deus já vem nos auxiliando, já vem trazendo espíritos de alta evolução que vieram ao nosso planeta justamente para nos trazer uma nova pedagogia para que a gente pudesse compreender essas crianças. Então, nós que somos pais, que somos avós, que somos educadores, nós temos que prestar muita atenção, porque o que essas crianças necessitam é de amor, de carinho. Alguém que fale com elas diretamente, entenda o que elas querem e saibam entender aquilo de uma forma carinhosa, amorosa, sem castigo, sem nada. Por mais rebelde que sejam, elas necessitam de amor. Eu lembro uma época que quando eu trabalhava junto com o seu Arnaldo lá na favela, a gente tinha uma criança lá irrequieta, que ela não parava, não ficava quieta, e a gente queria disciplinar aquela criança. Aí um dia nós tivemos que colocá-la de castigo. E ela chorava, eu sentei do lado dela e falei: você vai ficar de castigo, você vai chorar, eu vou ficar aqui com você o tempo todo. E fiquei. Aí sempre no final das aulas chegava uma sopa. Aí chegou a sopa, foi distribuída para todo mundo, inclusive para ele. Ele olhou para mim e disse assim: tio, será que o senhor pode dar a sopa para mim na boca? Gente do céu, aquilo me desmontou. Aquela criança rebelde, aquela criança que não ficava quieta, aquela criança que provocava todo mundo, só precisava de amor, de mais nada. Daquele momento em diante, ele passou a ser uma criança diferente para nós. Então, como que eu já estou dizendo para vocês, vamos procurar estudar um pouquinho mais de Pestalozzi, que traz essa pedagogia que nos auxilia, né, a conviver e auxiliar nessas crianças. Se nós estamos numa condição de tio, de avô, se os pais não podem ficar diretamente com a criança, porque a educação pertence ao pai. Instrução é a escola, mas a educação são os pais que têm que dar. A gente não pode tirar essa responsabilidade. Tá? Por exemplo, se eu estou com o meu avô, se é o avô que cuida da criança, quando o pai chega, tudo que aconteceu com aquela criança tem que ser transmitido, para que o pai tenha ciência daquilo que aconteceu e possa ajudar, e possa educar. A educação é dos pais. Reunião nas escolinhas, o pai tem que ir. Ah, mas isso é coisa das escolas. É nada, é o seu filho que está lá. Você tem que ir, você tem que estar presente em todas elas, para saber o que está acontecendo com o seu filho. Né? Então nós tivemos espíritos como Pestalozzi, Eurípides Barçanufo,
né? Pestalozzi na Suíça, Eurípides Bassanufo aqui no Brasil, que modificaram toda essa educação, trazendo essa educação priorizada no amor. Rudolf Steiner na Áustria, Maria de Montessori, que criou a primeira escola de educação infantil no mundo, na Itália, trazendo um novo conceito de aula, de amor, de carinho, né? La Casa de Bambini. Certa vez uma senhora procurou a Maria de Montessori, falando assim, com que idade que eu tenho que começar a educar o meu filho? Ela falou, com quantos anos tem seu filho? Ele está com 1 ano de idade. Falou, então você está 21 meses atrasada. Falou, como 21 meses atrasada? Ele só tem 12 meses. Falou, não, você já tinha que começar a educar ele no ventre. Filho, eu te amo. Filho, nós estamos esperando você com carinho. Filho, venha logo que a gente está ansioso para te ver. Filho, nós te amamos de coração. Assim começa uma educação. E depois dá sequência com esses exemplos que nós tivemos aqui. Então essas crianças estão aqui para revolucionar, sabe? Elas estão aqui para trazer uma nova perspectiva de amor, de paz, de entendimento. São crianças inteligentes e são crianças que partem para a honestidade, quer dizer, eles vão ser grandes políticos, é até difícil falar isso, mas vão ser grandes políticos, grandes físicos, grandes matemáticos, grandes professores e instrutores de informática, grandes cientistas. Só que nós precisamos fazer a nossa parte e não deixar que se desviem nesse caminho. Isso que é o mais importante. E além dessas crianças, né, existem outras crianças que essas sim que vão trazer essa grande mudança. Então as crianças índigo vêm primeiro, a gente se entende, sabe como é que funciona, começa a lidar bem com elas para que possam surgir, e já tem surgido, mas de uma condição menor, as crianças denominadas crianças cristal. As crianças cristal não são rebeldes. Elas têm dificuldade de se expressar, quase sempre após os 3 anos de idade também, mas são introspectivas, gentis, amorosas. Eu tenho um exemplo aqui, que eu queria passar para vocês, de uma criança dos Estados Unidos, chamada Akiane Kramaric. Eu até gostaria que, se vocês tivessem condição de anotar, ou se depois, se houver a possibilidade de vocês me procurarem no Zap, qualquer coisa assim, eu passo para vocês o nome direitinho para vocês fazerem uma pesquisa na internet. Essa criança, ela nasceu no seio de uma família que não acreditava em Deus. Mas desde pequenininha, ela tinha sonhos, né? E nas suas orações é como se ela estivesse ao lado de Deus. Então ela acordava cedo, fazia suas orações, buscava Jesus, buscava Deus. Com isso, toda a sua família se tornou cristã, né? Pelos sonhos e pelas orações da Akiane com 2, 3 anos de idade. Com 4 anos de idade, ela começou a desenvolver a pintura. Então, se a gente procurar, por isso que eu até falei para vocês, se quiserem o nome direitinho, vocês vão ver que com 4 anos ela faz uns esboços, principalmente de rosto, que você não consegue acreditar que uma criança de 4 anos consegue fazer aquilo, né? Mas ela tem pinturas excelentes, você vai encontrar vários quadros. A maioria dos quadros ela fala, por exemplo, tem um quadro de uma senhora negra que ela fala, esse olho eu nunca vi na vida. Nunca desenhei um olho assim, eu nunca vi um olho assim. Foram que me passaram, foi Deus que me passou esse tipo de olho. Os quadros dela são, alguns deles avaliados em milhões de dólares. E a maioria desses quadros, o valor que ela vende, ela emprega principalmente para crianças carentes, para pesquisas sobre algumas doenças, normalmente coisas ligadas às crianças, principalmente às crianças. Então é um espírito altamente evoluído, né? Ela já fala 4, 5 línguas, toca piano, né? Além das pinturas, ela também é poetisa, dentre tantas outras qualidades que ela tem. E com 8 anos de idade,
ela, num sonho, surgiu a ideia dela pintar o rosto de Jesus. E ela perguntava assim, ela falava com Deus, mas se for para pintar o rosto de Jesus, eu precisaria de um modelo. E essa história ficou assim, né? Aí ela mudou do Colorado para uma outra cidade, da Ohio, nos Estados Unidos, e numa conversa que ela tinha com Deus, porque ela já via Jesus várias vezes. Com Jesus ela conversava direto. Ela falou, olha, se você quer mesmo que eu pinte o rosto de Jesus, você me manda um modelo. Depois de 2 dias bate na porta dela uma pessoa. Na hora que ela abre a porta, ela já identificou que aquela lá era o Jesus que ela via nos seus sonhos, né? Nas suas visões, não só nos seus sonhos. E por incrível que pareça, esse rapaz que chegou lá, ele era carpinteiro também, como foi Jesus e como foi o pai de Jesus, né? José. Então ela ficou admirada, ela falou, nossa, e ela ficou mais admirada ainda quando ele aceitou ser modelo da pintura que ela fez. Essa pintura chama-se O Príncipe da Paz, pintado pela Kiane com 8 anos de idade. Eu acho que dá até para eu tentar mostrar para vocês. Eu tenho aqui no computador. Vamos ver se der. Mas vocês podem procurar, né? O Príncipe da Paz. Deixa eu ver se... Não, tá muito assim. Eu acho que agora deu, né? Tá vendo? Goza, tem um filme americano que é O Céu é de Verdade, se eu não me engano. Vocês conseguiram ver? Eu acho que a Janine está passando os links aí, tanto do Príncipe da Paz como da Kiane. Tem um filme, se eu não me engano, é O Céu é de Verdade. E nesse filme essa criança também tem um encontro com Jesus. E por incrível que pareça, a imagem que ele tem de Jesus é a mesma dessa pintura da Kiane. Né? Então a gente tem que ver, gente, que esses espíritos estão aí, estão reencarnando, estão nos trazendo essa evolução e a gente precisa conviver com eles. Será que a gente precisa fazer com um espírito que nem esse passe por todas as dificuldades que esses espíritos que nós já falamos passaram? Né? Será que um espírito que nem esses, que vem aqui para nos trazer o amor, para nos trazer o bem, para nos trazer a paz, a esperança, o progresso, tem que sofrer da mesma maneira que sofreu, por exemplo, o Chico Xavier, que com certeza era uma criança índigo, ou se não, uma criança cristal, mas que teve os maus tratos, né, da madrasta, que não era aceito pelos amigos, que era humilhado na escola, simplesmente porque ele tinha uma mediunidade de amor e de paz. Será que é isso que a gente precisa? Então vamos lá, vai estar um monte de Chiquinhos Xavier vindo para aí, Eurípidezinhos Barçanufo nascendo, Madres Terezas, Irmã Dulce e tantos outros. Vamos recebê-los com amor, eles vão nos auxiliar, eles vão nos ajudar no progresso do nosso planeta. Vamos recebê-lo com carinho e vamos saber tratá-los da maneira que eles merecem ser tratados, principalmente com muito amor. Eu vou deixar para vocês um livro da onde a gente se baseou nessa palestra. Foi um livro escrito depois de uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Chama-se A Nova Geração. Tá? Vocês encontram no Amazon, você consegue baixar, ou você também pode comprar o livro, ele custa acho que R$30, R$35. É um livro super interessante. Tá? É de Divaldo Franco e tem alguns comentários de Vanessa Anceloni. Tá? Chama A Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigos e cristal. E também vou recomendar um filme brasileiro, embora não seja bem aquilo que a gente está falando aqui, mas que dá para a gente entender, é um filme gostosinho de assistir, tá? E que vocês vão gostar de ver e vai dar para você entender mais ou menos como que é uma criança índigo, principalmente aquela que tem a condição de índigo artista, tá? Chama-se A Menina Índigo. Eu sei que tem no Netflix,
Não sei se tem na Vivo, na Net, não sei como é que tem, mas na Netflix tem. E é um filme muito legal. Tá ok? Então é isso, gente. É isso que eu queria falar. A mensagem é de dizer que quando Jesus fala que nos finais do tempo vossos filhos e filhas profetizarão, que isso já está acontecendo, né? Que a grande mudança do nosso planeta não é através de guerra, não é através de pandemia, não é através de tristeza, mas é através do amor e dos espíritos de luz que estão cada vez mais preenchendo e colaborando na evolução do nosso planeta. Muito obrigado a todos, graças a Deus. E eu vou pedir mais uma vez para que a gente possa se concentrar, eu acho que o tempo está terminando, mas que a gente possa mais uma vez fechar os nossos olhos espirituais, nos nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais, buscando novamente Jesus nos nossos corações, buscando a sua imagem, não de um Jesus crucificado, mas um Jesus atuante, vivo, cheio de paz e de amor, que vai junto conosco conduzir as nossas vibrações. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, que está passando por momentos de grandes dificuldades, e por todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente com essa doença, os que estão doentes, os que se recuperaram, aqueles que estão arriscando a própria vida em favor do nosso próximo, os médicos, enfermeiros e tantos outros, aqueles que indiretamente já foram prejudicados também com perda de emprego, perda de esperança, aqueles que indiretamente também estão trabalhando, trazendo o alimento, trazendo o pão, transportando as farmácias, os comércios e tantos outros que estão aí precisando parar, mas tendo que trabalhar por nós. Então vamos orar por todos eles. Que Jesus possa nos conduzir nessa vibração, buscando cada um deles, levando o nosso conforto, a nossa força, o nosso amor. Vibrar por essa casa que nos acolheu na noite de hoje, o A Caminho da Luz que a gente tem aqui no nosso coração, vibrando cada vez mais forte, e por todas aquelas outras casas espíritas que fazem parte do nosso país e do mundo, que recebam agora esse auxílio que vem de Jesus através das nossas vibrações. Para todos aqueles nossos espíritos que estão reencarnando com essa tarefa de regeneração do nosso planeta, né, que são esses espíritos índigos, cristal, e tem também os diamantes, que a gente vai falar numa outra ocasião, que eles possam ser bem recebidos e amparados e que nós tenhamos forças para poder os conduzi-los para que as suas tarefas possam ser realizadas da melhor forma possível. Vamos também deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levá-la aonde houver maior necessidade. Agradecendo de todo o coração a paciência, a colaboração dos amigos que estão aqui conosco e que puderam refletir e estudar um pouco com a gente esses estudos baseados sempre no Evangelho do nosso Mestre Jesus. E vamos encerrando com a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas na medida em que aprendamos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, agora e sempre, graças a Deus. Isso aí. Boa noite, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sei que está um friozinho danado aqui, né? Mas estamos aí, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado.